Inês, eu sou a gerente de comunicação da HBO Max. Estamos aqui hoje, então, recebemos o Eduardo Gaspar, vice-presidente de criação da Endemol Shine Brasil, a produtora por trás do projeto, e o nosso querido Murilo Rosa, o apresentador desse reality que chega aí de HBO Max na próxima quinta-feira, dia 9 de junho, com um formato bem inovador. Uma primeira pergunta aqui veio do Elvésio, do jornal Estado de Minas. Ele gostaria de saber realmente, então, vou direcionar primeiro ao Eduardo, como foi a escolha dos participantes, a escolha da locação, o período de gravação, enfim, fala um pouquinho desse backstage para a gente, por favor. Bom, vamos lá, gente. Boa tarde a todos, a todas, a todos que aqui estão presentes para essa coletiva desse projeto tão especial. Boa tarde, Murilo, que está aqui dividindo essa responsabilidade de dividir com vocês a experiência que foi fazer a primeira temporada de A Ponte aqui no Brasil. A gente está muito feliz, é um projeto realmente muito desafiador. Quando você pensa em reality shows que tem aquelas mecânicas todas, provas e mais provas e mais provas, a gente dá um passo atrás na Ponte, onde a gente começa a observar mais os nossos participantes, que têm como missão construir uma ponte de 250 metros até uma ilha, onde eles vão encontrar o prêmio final. Lógico que, acompanhando tudo isso, a gente tem o Murilo, que é o nosso grande jogador, que é a pessoa que está observando o dia a dia desses participantes e jogando junto com eles, alguns momentos contra eles, mas aí vocês que já viram os episódios entendem que a todo momento que tem algum tipo de interferência, essa interferência acontece porque a gente quer saber dos dilemas que eles vão ter que enfrentar ali, qual caminho eles vão seguir de acordo com a estratégia de jogo deles. O programa foi gravado numa reserva de Mata Atlântica, onde a gente passou 31 dias de pré-produção, onde a gente construiu aquela casa não existia, não existe. Se vocês saírem procurando aquela casa de fato, ela não existe, ela foi construída e desenvolvida para o programa. E os participantes tiveram, então, 20 dias para poder conviver dentro dessa casa, para que a gente pudesse observá-los e para que eles pudessem construir a ponte até a plataforma final ali, onde estava o prêmio de R$500 mil. Se eles construíram a ponte ou não nesses 20 dias, eu convido vocês a assistir até o último episódio aí, para descobrir com a gente se eles conseguiram cumprir essa missão. E uma das coisas que foi muito importante nesse processo como um todo é que, como a gente gravou tanto a HBO Max quanto a nossa produtora, a Endemol, tem um respeito muito grande pelo meio ambiente, e uma das coisas principais que a gente levantou ali como questão era, no momento em que a gente começou a levantar a casa e todo o material utilizado para a construção da ponte, tanto para casa, são madeiras de reflorestamento, todas certificadas, a gente teve um acompanhamento muito de perto de ambientalistas para que não tivesse impacto dentro da natureza, ali onde a gente gravou, né? Afinal de contas, essa natureza é um dos nossos participantes principais da nossa série. A gente viveu momentos ali muito interessantes com a natureza, então isso foi muito importante para a gente que esse projeto fosse sustentável. Então, a todo momento, os descartes eram feitos de forma muito conscientes. Após a saída da produção daquele ambiente, a gente plantou 300 mudas de árvores nativas, então realmente a preocupação era muito, muito grande, tanto que os participantes não tinham nem energia elétrica. E aí a gente fica pensando, nossa, mas como que faz um programa de televisão sem luz de energia elétrica? Quem pôde acompanhar os episódios, quem teve essa oportunidade, viu que a nossa fotografia era toda pensada com lampiões, com luz a gás, enfim, foi muito esse caminho. E só para concluir mais uma pergunta, mais um ponto da pergunta, como foi feito o casting? A gente recebeu um briefing da HBO Max para que a gente buscasse um casting que fosse diverso e representativo. E dentro dessa possibilidade de um casting diverso e representativo, que a gente tivesse uma parte de celebridades e uma parte de pessoas não conhecidas do grande público, mas que tivessem boas personalidades, que fizessem sentido para a nossa audiência e que, acima de tudo, as pessoas, quando assistissem ao The Bridge, se sentissem representadas, sentissem a oportunidade de que poderiam ser uma delas que estariam ali naquela situação, vivendo aquela situação, convivendo com aquelas pessoas e tendo um único objetivo, que é ir construir a ponte rumo ao prêmio final. Bacana, Edu. Agora, Murilo, para você, a Letícia Ferrares fala que, pelo que ela observou nos 3 primeiros episódios, o formato não é convencional, realmente tem um formato diferente da Bridge Brasil. Você usou técnica de atuação para esse projeto
ou foi algo espontâneo? O que você pode falar da sua apresentação? Oi, gente. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui nesse momento, nesse dia especial, né? A gente estava esperando ansiosamente por essa coletiva, por esse momento da gente estar lançando esse produto tão especial e que foi feito com tanto carinho, com tanto amor e com tantas pessoas envolvidas e todo mundo querendo levar algo novo, né? Depois, enfim, depois dessa pandemia, mas a gente ainda gravou durante a pandemia, né? Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão querendo, estão respirando um pouquinho e desejando um pouco de cultura e um pouco de produtos diferentes, né? E eu acho que a gente tem uma coisa diferente nas mãos. Eu acho que desde quando eu recebi esse convite, ano passado, né? No primeiro semestre do ano passado, na hora, assim, quando a Mônica me ligou, na hora eu falei assim, isso nunca teve no Brasil e eu nunca fiz isso nem perto de um trabalho parecido como esse, né? Então eu fiquei muito empolgado assim desde o primeiro momento e eu acho que a gente tem uma coisa um reality com vamos dizer assim, uma profundidade diferente do que a gente está acostumado, né? Quando a gente fala da ponte, né? Quando a gente fala da construção dessa ponte, na verdade, no fundo a gente está falando da construção desses laços, né? Desses integrantes que estão lá, que são totalmente diferentes um do outro e que precisam de uma certa forma se unir. A gente está falando de um jogo que é um jogo de união e não de competição, né? Eles vão percebendo isso ao longo do tempo, ao longo depois de vários dilemas que eu vou lançando, né? Quer dizer, eu apresentador, eu personagem, né? E já respondendo a tua pergunta, eu acho que tem isso, né? É totalmente cinematográfico esse produto, né? Ele tem uma coisa diferente. A natureza é um personagem, a antena é um personagem, a narração é um personagem. Então a gente está cercado de dilemas assim que eu considero super interessantes, né? Então sim, eu tô ali meio que aquele piloto ali dos Jogos Vorazes, vamos dizer assim, ou aquele personagem que de uma certa forma está jogando esses dilemas e está vendo tudo acontecer, está sempre 5 passos à frente de todos esses participantes e de uma certa forma está tentando criar caminhos diferentes quando eles acham que estão já num conforto, né? Então, eu acho que tem uma mistura, né, do apresentador e sim, ali dentro tem várias facetas desse apresentador. Murilo e Edu, essa é uma pergunta recorrente. A primeira quem fez foi Ives Ferro, do Notícias da TV, mas outros veículos também perguntaram. Para vocês dois, qual é a diferença de A Ponte, The Bridge Brasil, em relação a outros realities que também pincelam momentos de sobrevivência? Enfim, qual que é a diferença desse produto, desse programa, para outros projetos? Murilo, quer começar? Olha, eu acho que primeiro que eu não chamaria ele um reality de isso né? Assim, eu na minha experiência eu não chamaria de um reality de sobrevivência, né? Apesar de eles terem passado muito sufoco, e eu sei que eles passaram sufoco e foi super difícil, muita coisa aconteceu, mas eu diria que é um reality de união, de construção de uma união, sabe? Eu acho que aconteceram coisas tão emocionantes ao longo desses episódios e que vão estar nesses episódios que ainda chegarão para todos nós, né? Eu acho que tem coisas assim tão incríveis que eu chamaria esse reality de um reality de construção literalmente de pontes, assim, né? Eu acho que as pessoas elas estão precisando de algo a mais, né? Então, quando as pessoas vão para um lugar como esse, no meio da Mata Atlântica, né? Numa casa de madeira, elas são obrigadas a conviver com pessoas diferentes, né? Ela, de uma certa forma, ela tira dela algo diferente também. Então, eu sinto que ali as emoções que aconteceram, os conflitos que aconteceram, os relacionamentos que aconteceram, que tudo isso faz parte da vida, mas eu sinto que eles saem dali com uma coisa interessante que peraí, a gente precisa se relacionar, a gente precisa se integrar, né? A gente não caminha sozinho, a gente caminha juntos. E eu acho que isso, ao longo do programa, vai ficando bem claro, né?
Então, eu acho que é diferente, na minha opinião, é diferente de tudo que já foi feito aqui no Brasil, né? De reality show, até pelo tipo de, vamos dizer assim, tom cinematográfico, sabe? Quando a gente escuta esse barulho do vento, quando a gente percebe essa potência da natureza, né? Quer dizer, a água, o barulho da água, a floresta, a terra, a cabana, as pessoas ali. Então, é algo que para mim foi muito diferente, muito emocionante. Eu concordo plenamente com o Murilo. Eu trago um ponto, pela experiência que a gente tem em outros realities, de que em A Ponte a gente se despiu de muitos elementos usados em outros formatos tradicionais de reality show para que a gente pudesse observar as relações, observar as construções dessas relações, que faz todo o sentido no decorrer da temporada, e também a construção, eles não tinham absolutamente nada para fazer além de se relacionar dentro daquele espaço onde eles não tinham para onde ir e construir aquela ponte que é estressante, foi desgastante. Só para vocês terem uma ideia, a gente gastou cerca de 500 bambus para a construção daquela ponte, né? São 250 metros de ponte ali que eles tinham que construir. Então, o fato deles estarem ali focados nessa construção e a construção das relações faz com que esse reality seja despido de qualquer outra artimanha que não a observação acima de qualquer coisa. E a observação nossa como telespectador e a observação entre eles do dia a dia, da evolução deles dentro do jogo, né? Porque no fim das contas não deixa de ser um grande jogo. E aí uma coisa que eu acho importante também a gente conseguiu personagens muito fortes, né? De novo, foram 12 participantes e depois a gente tem a entrada de mais 2 participantes ali no terceiro episódio, onde a gente viu a Danielle Vinitz, por exemplo, de um jeito que ela nunca tinha sido vista na televisão, né? O Badawi se emocionando a ponto do estresse e do desgaste da convivência e da saudade de casa, ele se emociona, né? Então acho que ali para os participantes mesmo, pós-programa, a gente conversou muito com eles e durante a experiência eles contavam muito sobre o quanto eles se reconectaram com eles mesmos, encontraram lugares e pessoas que eles não, dentro deles ali, que eles não tinham noção que elas estavam ali perdidas ou escondidas, né? Então, acho que o The Bridge nos traz essa capacidade grande de observação, isso que o Murilo falou, também a linguagem adotada que a gente optou para essa temporada como um pedido da HBO Max, era exatamente que a gente tivesse uma cara de filme. É filme, é reality, o que é A Ponte? Esse é o nosso convite para que as pessoas assistam o formato e possam tirar sua própria conclusão, se é um reality, se é um filme, se é um reality com cara de filme, se é um filme com cara de reality, porque a gente usou ali, só para vocês terem... Eu gosto de fazer informação, porque eu acho que isso sempre reforça um pouco mais o que a gente fez. Então, só para vocês terem ideia, a gente usou 6 câmeras que captavam esses participantes durante 16 horas, e elas eram a Ursa, né, Blackmagic, que é uma qualidade de cinema incrível, e depois a gente tinha as câmeras robóticas que estavam estrategicamente posicionadas dentro da casa, para que a gente pudesse acompanhar os passos, as conversas, as intrigas, os romances que estavam acontecendo ali dentro daquele espaço. Então, realmente, tem uma qualidade especial de captação empregada dentro de A Ponte. Mas só complementando uma coisa, Gaspar, é interessante que quando a gente chegou ali, né, e os participantes não sabiam que eu estava ali, né? Então tem todo um mistério, tinha toda uma estrutura para ninguém saber de nada, né? Então, quando a gente chegou ali, a gente vê a distância que eles têm que realmente construir essa ponte, é desesperador. Quando você olha aquela ilha lá longe e você tem que construir uma ponte ali, então a gente que estava ali, que não iria construir, mas estamos ali envolvidos, fala assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Então, eles tiveram esse mesmo sentimento, né, de desespero. Então, em muitos momentos, durante esses episódios, as pessoas estão ali num estado de pensamento, né, e bem difícil, bem complexo, né? E essa coisa, só finalizando, essa coisa do personagem, é realmente assim, interessante. O apresentador, aí tem um momento em que você tem essa narração, tem um momento em que você tem ali como se ele estivesse dentro do jogo,
Então, é uma mistura, assim, de um reality com um filme, e finalizando, num dia de filmagem, né, foi muito interessante, que o câmera, né, um dos câmeras, e a gente teve uma equipe muito parceira, assim, as pessoas estavam todas muito com vontade de fazer, né, esse projeto. Eu lembro que no momento em que eu revelo para o espectador, né, que sou eu, tem uma virada que eu dou assim, e que eu viro para o câmera, né? Então, quando a gente faz essa virada, o câmera, quando acaba a cena, vamos dizer assim, ele virou para mim e falou: cara, parece que a gente está fazendo um filme. Eu falei: a gente está. Então, assim, então, de uma certa forma, tem uma emoção de também estar fazendo esse reality show, mas tem ali uma coisa, uma pegada cinematográfica que todo mundo ficou muito entusiasmado. Se você me permite, antes da gente passar para a próxima pergunta, só uma informação também que é super importante. Os participantes não sabiam para onde eles estavam indo. Os participantes não sabiam qual era o programa. Como a gente nunca tinha feito uma temporada brasileira desse formato, o nosso convite foi: você está preparado, você quer e você está preparado para participar de uma experiência onde o resultado final vai depender do trabalho coletivo, com o objetivo final. É um lugar com algumas limitações, não é um hotel 5 estrelas, então todos eles chegaram para essa experiência sem saber exatamente onde eles iam pisar, né? E eles foram descobrindo isso à medida em que eles chegaram, à medida em que os baús apareceram, os dilemas foram divididos com eles para que eles pudessem escolher um caminho ou outro, e isso culmina no momento final, que eles nunca souberam do Murilo. Isso culmina no momento final. Posso dar um mini spoiler? Depois você dá bronca em mim se não puder, Maria. No final, o Murilo encontra com os participantes, ele tira a balaclava e ele se revela, e os participantes têm uma reação muito genuína, porque eles não faziam ideia de quem era aquele cidadão dentro do barco que usava a balaclava e que todo momento aparecia para mudar a vida deles, para trazer um novo dilema. Então, tudo isso começa a fazer muito sentido para eles. Então, eles não sabiam de nada. Eles sabiam que eles iam participar. E muita gente ali eu já conhecia, né? Já conheço. Então, assim, foi um choque. Foi um spoiler bom, hein, Gaspar? Que você deu. Você deu um spoiler caprichado agora, hein? Mas não contei se eles chegaram no final. Foi em algum momento ali que você chegou. Mas aquele momento, cara, é um momento muito emocionante. Eu fiquei emocionado, né? Porque aí você vê, meu Deus, o encontro ali de uma coisa que eles nunca esperavam, né? Foi muito legal aquilo. Perfeito, Edu, agradeço você trazer isso, porque era uma das perguntas. O pessoal perguntou mesmo como foi a gravação nesse período de pandemia. Murilo, Paulo Gustavo, do portal CR Críticos, pergunta se você trouxe a sua experiência como ex-lutador para comandar o grupo. Se você usou alguma coisa da sua experiência como ex-lutador. Eu acho que o fato de ter sido ex-lutador, que na verdade isso foi antes de eu ser ator, né? Para quem não sabe, na década de 90 eu disputei 2 campeonatos mundiais de taekwondo, representando o Brasil na Espanha, assim, uma aventura. Então, eu acho que quando você passa por isso, esse tipo de intensidade, você leva isso para tudo, né? Então, o meu momento atleta, né, meu momento lutador, eu carrego para minha profissão. Então, em muitos momentos da minha vida profissional, eu sei que tem aí, de uma certa forma, alguma ligação com esse passado no esporte. Por exemplo, toda vez que eu escuto o terceiro sinal no teatro, quando aquela cortina abre, eu lembro da sirene no Campeonato Mundial tocando e começando a luta. Tinha uma sirene grande, fazia pé. Então, o terceiro sinal, para mim, é como se remetesse a alguma coisa que você não pode mais voltar atrás. Começou, está valendo, né? Então, de uma certa forma, até um espetáculo que eu fiz agora, que eu andava na corda bamba, era também uma coisa perigosa, desafiadora, e que, com certeza, o esporte me ajudou muito. Lá, não vou dizer que a gente que corria algum risco, mas nós tivemos algumas aventuras muito interessantes, né? E como os meus dilemas, eles eram... eu só me encontrei com eles depois, todas as nossas aventuras que nós tivemos dentro da mata, foram aventuras controladas e tranquilas, assim, né? Então, não teve uma coisa que eu me sentisse assim, corri um risco aqui. Era tudo meio controlado e tudo com a equipe já cuidando de tudo. Então, se a gente ia fazer uma cena dentro da floresta, as pessoas já tinham ido, né? A equipe já tinha ido, já tinha verificado tudo. Então, não tinha risco nenhum de nada, assim. Mas a gente se aventurou aí no meio
andando numa árvore, atravessando a árvore em cima, uma árvore caída em cima da água. Então, mas eu acho que o esporte está dentro da gente e acompanha a gente aonde a gente estiver.